Fala, meus amigos, tudo bom? Gustavo Trevisan aqui pra gente continuar conversando sobre homossexualidade. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, cara, esse vídeo não vai fazer sentido sem aquele. Volta lá, assiste o vídeo Homossexualidade em Questão que eu postei na terça passada, falando do porquê a homossexualidade é pecado e de se Jesus ele ama um homossexual, e enfim, assiste aquele vídeo, vai fazer muito sentido. Agora a gente continua para responder dois últimos tópicos desses dois vídeos que eu gravei sobre homossexualidade. E o terceiro tópico, em continuação, um homossexual, ele pode ser um cristão? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que responder o que é ser cristão. Na raiz da palavra cristão significa mini-cristo. Cristão é aquele que procura ser igual a Jesus porque foi salvo e alcançado por Jesus. É uma pessoa que foi alvo de um amor imerecido e que agora vive a se santificar por causa desse amor. Cristão é uma parte, é aquele que faz parte do povo de Deus e por esse Deus foi redimido e agraciado. Existem muitas formas de vida no tempo presente em que nós vivemos que acabam e destroem com a própria vida. Essas formas de vida viram as costas para Deus e vivem de maneira que cedem a todo tipo de paixões momentâneas que a estão envolvendo. E a homossexualidade é uma dessas formas de vida. Assim como viver na mentira, como a pornografia, as drogas, a bebida, também são formas de viver assim, que destroem a própria vida, que negam a Deus, que cedem aos próprios desejos. Entretanto, o foco desse vídeo é falar sobre a homossexualidade. Para responder à pergunta de se um homossexual pode ser um cristão, um mini-cristo, alguém que foi salvo pela graça, vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. O apóstolo Paulo, escrevendo para o pastor da igreja em Creta, Tito, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus não se manifestou salvadora somente aos héteros, não se manifestou salvadora somente aos brancos, não se manifestou salvadora somente aos judeus ou aos religiosos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12. Nos ensinando para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, que zela pelas boas obras. Esse texto de Tito, ele mexe demais comigo, não sei, eu tenho uma paixão por esse texto, mas ele fala da aparição de Cristo, da manifestação de Deus em três aspectos e perspectivas. A primeira perspectiva é a do passado, é a aparição de Deus no passado. Ele diz que a graça de Deus, ou seja, o poderoso amor de Deus imerecido a nós, se manifestou salvadora a todos os homens. Então, no passado, esse amor, essa graça se manifesta salvadora a todos aqueles que creem, de acordo com o apóstolo Paulo. Ou seja, se um homossexual ele crê em Cristo e ele crê no amor de Deus, então ele foi salvo. Em segundo ponto, ele trata da aparição, da manifestação divina no presente. Essa graça que nos salvou no passado nos ensina no presente a viver de maneira santa, de maneira justa, de maneira piedosa. Antes disso, ela nos ensina a renunciar às nossas paixões que nos envolvem, que nos seduzem, a renunciar, a renegar aquilo que nós desejamos. Ou seja, ser um cristão não significa que você não tem desejos pecaminosos. Porque eu sou um cristão não significa que eu não tenho desejo de mentir, ou vontade de me masturbar, ou de ficar com uma pessoa. Pelo contrário, porque eu sou um cristão, porque eu fui salvo, porque eu criei e eu sou um cristão, eu renuncio a essas coisas. Um homossexual pode ser um cristão não porque ele para de ter desejos homossexuais, pode ser que aconteça, mas não é uma promessa, mas porque ele renuncia esses desejos homossexuais. Lembrando que renunciar algo, se Paulo diz que a graça nos ensina a renunciar, significa que nós temos esses desejos. Eu não renuncio a algo que eu não tenho vontade de fazer. Vamos supor que eu tô de dieta. Cara, quer comer um chocolate? Maluco, quero, mas eu não vou comer. Isso é renúncia. Eu quero, mas eu não faço.
Isso é o que a graça nos ensina. A palavra grega tem a ver com disciplina. A graça nos disciplina a fazer essas coisas, de renunciar. Ou seja, em vista do amor poderoso de Deus, que morreu e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos no passado, à vista disso, eu vivo hoje uma vida santa, uma vida piedosa. A palavra piedosa do grego tem a ver com devoção. Eu vivo uma vida devota, uma vida entregue, uma vida de adoração. Eu vivo uma vida justa, uma vida que eu pratico justiça, que eu pratico a palavra de Deus, uma vida sensata, uma vida que eu sei o que eu estou fazendo, não estou sendo movido por qualquer instinto que me bate na cabeça. Ele fala da perspectiva, da aparição, da manifestação de Deus no futuro. Verso 13 diz: enquanto nós aguardamos a manifestação dele, a aparição divina. Ou seja, é uma expectativa, uma esperança pelo dia em que no futuro Deus irá vir morar, habitar de forma corpórea em Cristo Jesus conosco na terra. É o que João diz em Apocalipse 21, de que a nova Jerusalém desce, de que se fazem novos céus e nova terra. Chegará um dia no futuro em que Deus habitará conosco de forma material aqui, e ele irá restaurar toda a criação da sua corrupção. É na esperança desse dia que nós vivemos na era presente. Se o homossexual creu e foi salvo, logo ele irá viver renunciando suas paixões, vivendo de maneira santa, justa e piedosa. E ele irá viver com a esperança de uma justiça restaurativa de Deus, com a esperança de que Deus irá manifestar a glória dele plenamente, irá habitar conosco aqui. Acerca dessa perspectiva futurística, o teólogo N.T. Wright diz assim: em especial, agora nós temos um vislumbre em Jesus de como as coisas serão. Um novo mundo criado e nutrido pelo Deus generoso, autodoador de amor e graça. Então podemos ver como devemos viver no presente. Se o futuro é formatado pela graça salvadora, então o presente precisa antecipar isso. Sim, um homossexual pode ser um cristão, deve ser um cristão e viver debaixo disso que nós falamos agora. Depois dele passar por tudo isso, por essa fé salvadora, por essa vida e renúncia santa, nessa expectativa, nessa esperança restaurativa, depois disso ele deixa de ser um homossexual. Ele se torna um filho de Deus com desejos homoafetivos que estão sendo renunciados, mas não mais alguém que vive nas práticas homossexuais. Quarto e último tópico: o homossexual deve ser aceito no meio da igreja? Sim. Após tudo isso que nós falamos, é óbvio que pela graça e pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa homossexual, ela se torna parte do povo de Deus, ela se torna parte da igreja de Cristo Jesus, deve ser inserida no convívio da igreja local, desfrutar de todos os seus benefícios. O problema é que surgiu uma casta religiosa farisaica no meio da igreja, dizendo que a homossexualidade é o pior problema da igreja. Meu amigo, a homossexualidade não é o pior problema da igreja. Meu amigo, o pior problema da igreja são fariseus hipócritas dentro dela, vestidos de uma capa de santidade falsa e inexistentes, que negam a graça de Deus às pessoas, dizendo que porque são pecadoras não a merecem. A real é que eu também sou mero de um pecador, todos nós somos meros pecadores, mas pela graça que se manifestou o Salvador a todos os homens, nós somos salvos, e pela mesma graça vivemos uma vida santa, pela mesma graça temos esperança do futuro, e isso não é só para mim, mas é para você, meu amigo homossexual, e para qualquer um. Ignore esses hipócritas fariseus vestidos de uma capa de santidade falsa, e vivamos debaixo dessa graça. Tá bom, meu amigo? Esse foi o vídeo de hoje. Cara, que você seja muito abençoado, muito edificado. Eu espero ter contribuído nessa discussão, eu espero ter te edificado. Curte, compartilha com algum amigo homossexual ou no seu grupo da igreja mesmo. E, cara, se tem alguma coisa pra comentar, se você já passou por alguma repreensão, se você é homossexual, esse vídeo te abençoou, cara, deixa no comentário aqui. Beleza? Falou!